certo? Então, o treinamento hoje é do PACS da Clínica Bonifácio, é para o grupo radiologista. Para acessar o sistema, a gente acessa ele pelo DNS, pode ser qualquer navegador. Recomendado é o Google Chrome, é o pax.clinicabonifacio.com.br. Cada usuário, então, vai ter o seu login e senha. Aqui eu cadastrei um usuário teste, radiologista. Acessando o sistema. Essa é a tela inicial, então, do sistema PACS da Clínica Bonifácio. No canto superior, à direita aqui, a gente tem a informação do nosso serviço, né, nosso pacote de serviços, que é usado para abertura da nossa workstation embutida com o sistema. Clicando nela, você vai ver a versão que está instalada, a versão mais recente. Caso você não tenha, você pode estar instalando, então o ALS. Seguindo aqui, a gente tem mensagens desse sistema. Aqui são avisos que podem ser lançados pelo administradores ou da nossa parte, avisando atualizações do sistema. Seguindo, aqui seriam informações do teu usuário. Aqui você pode estar alterando dados cadastrais do seu usuário, redefinindo senha, algumas configurações da abertura da nossa workstation, do Max, limpar essas configurações. E aqui temos preferências também do usuário. Caso você vai utilizar gravador web para habilitar o SpeechMic, aqui a gente tem preferências, templates, como vai se comportar os templates na abertura do laudo, para digitar o laudo. Aqui seria um editor, um outro editor, que é esse que não está em uso ainda, o paradão já está desabilitado. E aqui preferências da workstation. Seguindo aqui temos o campo busca, que volta para a tela inicial. Campo uploads. Esse campo uploads seria para você, então, radiologista, poder estar enviando exames anteriores do paciente. Você viria aqui em adicionar arquivos e localizaria o arquivo DICOM. Esse arquivo DICOM não pode estar em subpastas, né? Ele tem que estar na pasta do exame mesmo, ou apenas as imagens em si. Por exemplo, aqui, selecionando as imagens, abrindo elas e enviando. Seguindo aqui, a gente tem o administrar. Aqui seria a consulta de usuários, dicionário de códigos, que é uma ferramenta que você pode estar utilizando bastante. O dicionário de códigos seriam frases prontas que vocês vão chamar durante a digitação. Exemplo, eu coloco um código aqui, tórax, por exemplo, seleciono o meu usuário, radiologista teste, a modalidade que esse código vai ficar habilitado, aqui eu vou selecionar todos. Aqui eu tenho duas opções no dicionário de códigos. Eu posso deixar ele sem formatação, para ser inserido em qualquer parte do texto que eu digitei, ou ainda criar um parágrafo já editado. Vou deixar sem formatação, por exemplo. Salvar. Acho que esse aqui já está salvo. Bom, salvei aqui agora. Se eu voltar e for para a parte de editação de texto, você pega um teste aqui.
procurar um exame teste aqui. Eu vou me atribuir no exame. Vou digitar o laudo. Ó, já buscou então o código que eu cadastrei. Ele já preenche automático no editor de texto o que eu escrevi anteriormente e salvei. Então, o dicionário de códigos pode ser utilizado dessa forma. Cadastrar frases prontas e estar utilizando depois no editor de laudo. Seguindo no administrar, a gente tem a opção filtros. Por padrão, na Bonifácio já tem alguns filtros cadastrados para o usuário radiologistas, que são alaudar, que vai retornar os exames onde está atribuído usuário igual ao do filtro, radiologista teste, exames que não tenham laudo digitado ou liberado ainda. Temos o filtro pendência aberta, que aqui vai ser quando o próprio radiologista abrir uma pendência no exame, por exemplo, avisando que faltam imagens no exame. Por exemplo, aqui ó, tem um exemplo. Então, enquanto tiver uma pendência aberta no exame, esse laudo não pode ser liberado. Seguindo, a gente tem o filtro urgente. Aqui seriam os exames com a prioridade urgente. Seriam ser liberados com prazo mais rápido. Para cadastrar um filtro, você vem administrar filtros, adicionar filtro simples. Você cria um nome do filtro que você quer, por exemplo, meus exames liberados, laudos textuais liberados. Criado o filtro, vai habilitar um novo botão. Se eu clicar aqui, vai retornar os laudos que eu tenha liberado. Ó, cliquei ali nos meus exames liberados. Eu tenho, então, um laudo liberado. Ou ainda, eu posso estar utilizando esse filtro inicial. Aqui eu tenho mais opções de consulta. Aqui eu posso estar pesquisando, então, tanto pelo nome do paciente, por outro radiologista, pelo solicitante do exame, pela data do exame, pela modalidade do exame, pela descrição do exame, por exemplo, CCD, para retornar apenas os exames que contenham essa descrição, pela prioridade do exame, internado ou urgente, pelo convênio deste exame, se o exame, pelo técnico que tiver o exame, pelo revisor, caso o exame tenha mais de um radiologista atribuído, eu posso pesquisar então pelo revisor. Tem nenhum exame com TCC. Por exemplo, quando o exame tiver um revisor, vai ficar dessa forma na coluna realizante, Dr. Bruno Cardoso, e o nome do revisor. Quando há revisor, as duas, você vai ter a opção, então, de habilitar tanto a assinatura do médico realizante quanto a do revisor. Seguindo nos filtros que podem ser selecionados pelo prazo do exame, ainda a gente pode
buscar pela situação que se encontra o laudo, não liberados, interpretados, externos, pela data de liberação do exame, aqui seria a data de recebimento das imagens, por conteúdo do laudo, a gente pode pesquisar por o que estiver escrito dentro do laudo, tórax não tem, vamos ver, mama, por exemplo, vai ter essa palavra, então, dentro do corpo do texto. E ainda a gente pode pesquisar pela idade do paciente. Então, tem várias opções de filtro que pode estar ajudando no fluxo de trabalho de vocês, do radiologista. Seguindo no campo administrar aqui, a gente tem importar exames. Este aqui seria para importar de outros servidores, mas teria que ser configurado. Então, não é recurso que está sendo utilizado na Clínica Bonifácio. Seguindo aqui, seria marcadores. Marcadores seriam tags que vocês aplicariam nos exames para identificar eles, para utilizarem nos filtros. Por exemplo, aqui eu tinha criado um marcador para esse usuário aqui, caso interessante. Um exame que eu quero posteriormente baixar para algum estudo futuro, eu posso estar criando esse marcador ali, por exemplo. Eu criei nesse usuário em específico, está habilitado para todos. Marcadores podem ser criados individuais. Vou criar um marcador e vou aplicar um marcador. Caso interessante. Depois eu posso criar um filtro para esse marcador. Então vai retornar todos os exames que eu aplicar o marcador. Então, como eu disse, seria para conhecimento, para identificar casos que vocês acharem interessante para posterior uso, para comparação de exames até, para criar um estudo comparativo. Você pode estar criando um marcador e aplicando no exame. E criando um filtro para localizar automaticamente esses exames marcados. Seguindo aqui, a gente tem as minhas mensagens. As mensagens que eu já recebi. Vai estar todas aqui. As mensagens de sistemas ou de outros administradores. E aqui eu tenho, por último, templates de laudo. Aqui no templates de laudo, ou máscaras, não sei como vocês chamam aí, Ariane. Nós chamamos de máscara. Tá. Templates de laudo, para nós aqui no sistema, é a mesma coisa que máscaras. Uhum. Então, para cadastrar uma máscara, você vem administrar template de laudo. Aqui, você vai copiar o texto, colar o texto aqui, formatar ele e salvar. Eu vou pegar um texto, por exemplo, pegar uma máscara já de um colega que está salvo aqui, da clínica, por exemplo, a bacia. Aqui, já está formatado, editado. Para salvar uma nova máscara, então, você viria em criar novo, o nome da máscara, o atalho para chamar essa máscara, por exemplo, eu quero usar B1, a modalidade da máscara, CR, o nome do radiologista, por exemplo, eu vou aplicar para o Dr. Pinheiro, Painha aqui, Paulo Pinheiro, e aqui eu tenho a opção, deixar restrito apenas para o usuário dele, ou deixar visível para os demais. Se eu quiser deixar restrito, eu marco aqui, restrito a digitadores radiologista especificado, salvar. Criei o template.
Se eu procurar agora pelo Paulo, vai ter então o template que eu criei para ele agora. Como eu deixei restrito, só vai ficar habilitado para ele. Eu vou escolher esse aqui. Vou buscar novamente. Aqui está deixando eu criar, só para exemplificar, foi a solicitação da clínica. Eles pediram para o radiologista conseguir já liberar automático, sempre por padrão, teria que ter ido para o administrador e o administrador ter liberado. Mas na clínica Bonifácio eles pediram para deixar habilitado para o radiologista também conseguir editar e liberar automático sem depender de permissão do administrador. Aqui, por exemplo, eu vou criar então para esse usuário que eu estou usando, criar novo. Bom, então eu criei esse para o radiologista teste. Como funcionam as máscaras aqui, então, no Pax Animate? A gente define por modalidade. A gente pode complementar isso pela descrição também. Como eu deixei apenas modalidade, então qualquer exame de CR vai retornar a máscara. Mas caso você queira deixar pela descrição do exame e modalidade, eu teria que vir aqui, outros, configurar templates por descrição do exame. Aqui eu posso pesquisar então pela modalidade. E aqui então eu consigo definir pela descrição. Por exemplo, eco, acho que não tem nenhum. Supomos que eco seja esse calcâneo. Eu posso vir aqui, template, pesquisar pela descrição eco, salvar. Então, só vai abrir o template nessa modalidade e com essa descrição calcânea. Eu vou remover aqui. Só para exemplificar que pode ser dessa forma também, pode estar salvando o template de laudo. Pode ser apenas deixar na descrição geral, em todos os CR vai buscar eles, ou ainda deixar apenas pela descrição do exame. Se eu abrir agora um exame de CR, deixa eu ver se tem algum teste aqui. CR. Sem permissão. Não tem nenhum exame de CR aqui. Teste. Salvar o modelo para MR. Ó, eu abri nosso editor de laudo. Ele já vai trazer, então, meus modelos pessoais, minhas máscaras de texto. Eu posso estar selecionando a máscara que eu quero e carregar template no editor. Já vai carregar, então, meu template, minha máscara. E aqui eu posso estar, então, só alterando os dados conforme o exame. Alguma dúvida nessa parte de código e template de laudo, Ariane? Não.
Não, eu já tinha visto um videozinho que eles mandaram para mim, um arquivo do YouTube, sabe? Aham, E aí eu dei uma olhada por cima, assim, algumas coisas eu consegui pegar bem. certo. Seguindo, então, nessa parte do editor aqui, eu vou mostrar, então, como você acessa o editor. Então, bom, seguindo, então, passados os tópicos aqui do botão administrar, agora vamos para a parte de visualizar as imagens e digitar o laudo em si. No campo ações, a gente tem a nossa workstation, que vem embutida com o sistema, que a gente utiliza em conjunto com a ALS. Para ver as imagens, então, a gente tem a workstation e o viewer. O viewer é uma aplicação web, não tem qualidade diagnóstica. Aqui seria apenas para pré-visualizar as imagens de forma rápida. Aqui as imagens estão em JPEG, não estão em DICOM. Para visualizar formato DICOM, a gente utiliza então a Workstation. Ou ainda, caso o médico queira, a gente consegue configurar o ORS. Detalhe que para utilizar o ORS, acesso rede externa, a gente precisa configurar a VPN daí. Daí você precisa solicitar para a clínica. Daí depois a clínica entra em contato conosco e a gente configura a VPN para o usuário, bem como o acesso do ORS para fazer query retrieve. Aqui então seria a nossa workstation. Ela possui qualidade então diagnóstica para abertura de imagens no formato DICOM, que são exames de teste. Bom, sobre a workstation aqui, no menu arquivo, a gente tem a opção importar DICOM, abrir exames de outros locais, que esteja no computador ou em CD. Eu selecionaria o arquivo e abriria o mesmo na workstation. Seguindo aqui, a gente tem a opção exportar também da workstation. Aqui no exportar, a gente tem exportar DICOM ou ainda JPEG. O DICOM aqui a gente pode estar gerando uma pasta, exportando o zip ainda, JPEG ou PNG dessas imagens. Ou ainda está gravando esse exame no formato CD, DICOM. Nessa gravação, então, que a gente fizer, exportação que a gente fizer pela nossa workstation, já vai embutido junto ao exame visualizadores DICOM, tanto para ser aberto no Linux, quanto no Windows, quanto no macOS. Seguindo aqui na workstation, a gente tem as configurações da mesma, que a gente tem a aba geral, aparência, a gente pode alterar a cor dela, o idioma dela. No modos opcionais, a gente tem padrão para impressão e por voz também. Aqui seriam alertas do sistema, que por padrão é todos ativados, né? Caso tenha algum alerta que não esteja sendo útil para ti, você pode vir aqui, preferências, alertas e desativar. Exames anteriores. Interessante de usar a Workstation no nosso sistema é que ele tem integração, então ele vai buscar os exames anteriores do paciente e vai classificar eles por modalidade ou exames anteriores por ano. Por padrão, seria a modalidade com a mesma modalidade e dos exames abertos. A aceleração por hardware. A workstation aqui do Animate, então ela precisa ter um hardware dedicado. Então o computador precisa ter uma placa de vídeo dedicada para as reconstruções que a gente faz nela. Visualizadores. Aqui pode estar configurando o padrão de abertura da workstation, o layout de visualização das imagens.
exemplo, mais de uma série, ou a mesma série abrirem duas colunas em uma linha, então pode estar configurando por aqui. Aqui seria o layout, se tu usa mais de um monitor. Aqui seria a sincronização das imagens, por padrão é pilha. Uma série, por exemplo, contendo mais de 20 frames, por exemplo, vai abrir uma imagem após a outra. Ou a gente pode estar alterando para mosaico, vai ser livre. Ele vai fazer a distribuição das imagens conforme o layout está sendo mostrado. Seguindo aqui. Aqui seria a interpolação, então, de zoom, fazendo uma comparação. No Horus, por exemplo, ou no Osiris, eles fazem preenchimento quando os pixels estão faltando. Por padrão, na Workstation, a gente deixa conforme a imagem. Mas caso vocês achem interessante esse preenchimento de pixel, que é a interpolação, você pode vir aqui com suavização e utilizar o mesmo do Horus ou Osiris, que é o Lanczos. Então vocês viriam aqui, aplicar, marcar. E assim também a mesma coisa nas reconstruções 3D e no MPR. Aqui seria a sensibilidade do mouse da nossa workstation. Aqui seria para configurações de medidas. A workstation, por padrão, já tem protocolos definidos para mamografia e para raio-x tórax. E a apresentação do layout das imagens, pela descrição da série. Aqui, caso você tenha alguma impressora local, você pode estar adicionando ela aqui na workstation para estar imprimindo, então, as imagens do exame. Você pode cadastrar aqui os dados da ICO da impressora e imprimir essas imagens via filme. Aqui na Workstation, a gente tem outra integração da Workstation, que é a questão de já lançar a aba do laudo. Por padrão, ela vem desativada, ou você pode habilitar aqui. Ao abrir o exame, vai abrir a janela desse laudo para te laudar. Monitores, caso você utilize mais de um. Você pode estar configurando aqui qual monitor vai ser o principal e qual vai abrir os protocolos. Bom, agora vamos para as funcionalidades, então. Aqui a gente pode definir, então, funcionalidades, tanto para o botão esquerdo quanto para o direito. A gente tem as teclas de atalho, que pode estar alternando entre essas funcionalidades. A gente tem o marcador, mover, janelamento, rolagem de séries, zoom, rotação, medida, menu de contexto. O PAC salva, então, a última ação que tu fez utilizando esse botão. Então, a gente pode deixar por padrão sempre, por exemplo, no esquerdo, o janelamento, a rolagem de série no botão do scroll, por exemplo, deixar o zoom salvo no botão direito. Então, aqui a gente consegue estar utilizando essas ferramentas. Seguindo aqui, a gente tem como vai se comportar o scroll. Aqui a gente pode estar utilizando também os direcionais do teclado para estar movimentando a imagem ou trocando ou rolando as imagens na série. Seguindo aqui, a gente tem, deixa eu abrir um outro exame com mais imagens. Esse aqui. Para mostrar a função do layout. Aqui a gente define então o layout para as imagens.
Se fazerem parte do mesmo plano, daí vai ter as linhas de referência aqui de layout, no outro layout ali. Então aqui a gente pode estar configurando também. Esses layouts a gente pode estar configurando para vocês conforme o nome da série, a descrição. A gente pode estar configurando depois para os médicos. A gente pode estar criando esses perfis de protocolos para eles. Aqui é um exemplo de outro layout que a gente pode estar atribuindo para os exames. Se não, o médico pode estar também arrastando as imagens com a linha de referência. As informações aqui a gente pode estar apagando com o espaço, remove as infos da imagem. Ou ainda a gente pode vir aqui em display e desmarcar as informações que a gente não queira que apareça. Seguindo, a gente tem também informações da icon aqui, que a gente pode vir aqui, clicar, e vai nos entregar, então, as informações da icon desse exame. Daí, o médico pode estar conferindo aqui para ver se veio certa a posição da imagem. Aí tem as tags aqui. Ó, Patient Position, FFS. Caso ele fique na dúvida de alguma posição da imagem, ele pode vir aqui e ver qual a posição que foi feito o exame. Seguindo, a gente tem, então, como eu falei, a opção de sincronização das imagens, pilha, uma depois da outra, ou mosaico, que seria a distribuição das imagens em um layout com mais de um quadro. Por exemplo, se eu clicar em mosaico, ele vai distribuir as imagens no layout. Aqui a gente tem o campo para desfazer as alterações que foram feitas. Aqui a gente tem os tipos de medidas da workstation, marcação de coluna, textos com seta, ângulos que podem estar sendo aplicados. Aqui seria o tamanho real do pixel. Aqui então seria o tamanho real que foi adquirido essa imagem. E aqui o tamanho aplicado à janela do nosso monitor. Aqui a gente tem a opção de aceleramento de hardware, que é uma melhoria na imagem, na resolução. Pode estar aplicando. Aqui seria pré-definidos, seria gerenciar presets. O médico pode estar criando um preset para ele usar em determinados exames. Por exemplo, um mamo, poderia criar um preset. Já define uma janela e um nível, e salvaria esse preset para ele. Aqui seriam opções de RGB, alterar o padrão RGB do exame. Seria alterar a cor da imagem, branco preto. Aqui seria, então, já a parte de reconstruções. Aqui vai depender do número de cortes que foram feitos na imagem, né? Para fazer essas reconstruções. Aqui seria a reconstrução com volumétrico, a mesma coisa. Quanto mais cortes tiver o plano, melhor vai ser a reconstrução. E por fim, aqui seria da mesma forma, plano axial, plano coronal, plano sagital.
Da mesma forma, depende então da quantidade de imagens que foram adquiridas nesse exame, para melhor reconstrução do mesmo. Seguindo aqui, a gente tem um MIP, realçar a intensidade, então, da imagem. Aqui seriam para criar imagens resumos. Por exemplo, o médico quer destacar uma imagem, vai usar depois futuramente no laudo. Ele pode estar criando essa imagem resumo, por exemplo. Ele quer destacar uma área. Ele define opções de aquisição dessa imagem, tamanho do texto, e cria a imagem resumo. Criada a imagem resumo, ele vai criar uma nova série chamada resumo. Com essa série criada, ele pode estar enviando então já para o exame. Enviar novas imagens para o Pax. Ser avisado então que foi criado. Se eu abrir esse pelv test aqui, foi esse aqui que eu criei. Vou ver qual que é o exame. Pelv test. Pelv test, paciente pelv test. Tá aqui é a imagem resumo que eu criei. Então, o paciente depois pode estar vendo, o médico solicitante pode estar conferindo a região que o médico destacou como importante desse exame. Seguindo aqui, na Workstation, a gente tem como criar então um estudo comparativo de pacientes diferentes. Nesse caso, preciso ter exames de 2 pacientes diferentes. Ele vai abrir os 2 exames do paciente na mesma tela. E aqui então eu consigo configurar o layout. Eu posso pegar um exame do paciente comparativo aqui, joelho teste, e comparar com o paciente do pelve aqui. Ó. Daqui, então eu criei um estudo comparativo. Eu botei exames lado a lado de pacientes diferentes para criar um estudo comparativo. Seguindo na Workstation, a gente tem a opção também de criar uma operação entre imagens, subtração, multiplicação e fusão. Aqui, por seguinte, a gente tem a opção de abrir a página desse laudo, lançar já direto para a gente digitar o mesmo. Ó, já direciona nós para a página de laudo deste exame e a gente pode estar, então, laudando o mesmo. A gente tem a opção do Share aqui também. Depois eu vou mostrar. Seguindo aqui, seriam para alterar protocolos. Como eu disse, a gente pode estar configurando, então, protocolos depois, caso queiram. E esses protocolos podem ser alternados por esses botões aqui. Por último, aqui da Workstation, então, eu quero mostrar que vocês têm a opção também
de enviar laudos narrados, caso fosse o caso, mas acredito que como é uma tele, não vai ter digitador. Mas aqui vocês gravariam, então, o áudio deste exame. E enviariam mesmo para o exame. Arquivo enviado com sucesso. Então, ele já vai direto para o exame do paciente. Se eu vou retornar nesse exame aqui, ó, já está aqui o laudo que eu enviei. Então, o digitador podia estar transcrevendo mesmo já o conteúdo do laudo. E por fim, na Workstation, aqui a gente tem informações clínicas. Aqui vai ter o laudo prévio que tinha sido ditado. Aqui vai ter, caso tenha história clínica no exame, a mesma você pode estar verificando por aqui. Eu vou até cadastrar uma história clínica nesse exame, reabrir o exame e mostrar para você. História clínica. Isso, ou vem do equipamento, ou o técnico depois acessa o PACS e preenche. Vou abrir o exame novamente. Essa informação da história clínica vai ficar então visível tanto na Workstation quanto na central de laudos. Abrir o exame. Ó, então vai ficar aqui história clínica. Ou ainda na central de laudos. Aqui vai ficar a história clínica. Você pode estar copiando ela, por exemplo, e colando no texto, se for interessante. Aqui da Workstation, alguma dúvida? Não, pelo menos eu não. Certo. Daí então tem essa opção, né? Ou eles podem usar a nossa Workstation, ou configurar a VPN para o Horus, ou ainda a terceira opção, que é um pouco mais manual, para abrir as imagens, clicar com o botão direito, baixar exame, baixar o Daikon compactado original, vai ficar carregando aqui. Depois que baixar o exame, então eles podem estar exportando para qualquer visualizador da preferência deles. Ó, baixou o exame aqui, eles podem estar importando esse exame então para a ferramenta que eles quiserem utilizar. Então, recapitulando, para baixar exames no PACS, botão direito no exame, baixar exame, e aqui vai ter as opções de download. DAI compactado JPEG 2000 sem perda, original, anonimizado ou apenas a JPEG sem qualidade. Seguindo, então, a gente tem o viewer, como eu comentei lá, aqui não tem qualidade diagnóstica, seria mais para compartilhar o exame de forma rápida com o solicitante, para o paciente visualizar as imagens, aquelas imagens resumo. Aqui a gente tem a opção do share também, para esse compartilhamento mesmo, de forma rápida. Ele vai criar um link temporário, esse link temporário tem 24 horas, pode estar compartilhando com outro colega ou com o médico solicitante. Estou abrindo uma aba anônima, ó, vai ser as informações do paciente.
Viewer também dá para baixar o JPEG, as imagens. Para baixar o exame, então, para qualidade diagnóstica ali, ou baixar o exame aqui da Icon, compactar sem compactação original, ou ainda utilizando a nossa workstation. Seguindo aqui, como é que vai ficar definido o processo do radiologista? Ele vai se atribuir ao exame ou o pessoal da Bonifácio que vai passar os exames, Ariane? Não entendi a pergunta. Como é que vai ser a distribuição para os médicos aí da tele? É o pessoal da Bonifácio que vai. São eles que solicitam via WhatsApp. Você Tá, põe o nome do paciente, qual exame que foi solicitado e a data. tá. Assim, então, ou a clínica Bonifácio pode vir aqui e já atribuir um médico, ou o próprio médico que recebeu o exame vir aqui e se atribuir ao exame. Ok. Então, seguindo então aqui, eu vou mostrar então a central de laudos. Aqui então a gente já tinha cadastrado um modelo, uma máscara de laudo. Essas máscaras de laudo a gente configura. A gente pode ajudar vocês a configurar cada médico com suas máscaras. Carregar template no editor. Aqui no Central de Laudos, então a gente tem algumas opções. A gente tem o pré-visualizar. Esse pré-visualizar vai mostrar como o laudo vai ficar pronto quando liberado. O nome do usuário, CRM do médico. Aqui a gente tem a opção de copiar e colar do Word para manter a formatação. Aqui é o desfazer e o refazer. Aqui é um editor simples, com algumas ferramentas dele. Aqui tem um quebra de página também. Por exemplo, se o exame tiver mais de um laudo for escrito nele, então a gente pode quebrar a página e começar outro laudo na segunda página. Se eu abrir aqui novamente o editor, ó, vai então ter criado duas páginas. Na hora de liberar o laudo, então o radiologista deve informar quantos laudos tem nesse estudo. Por exemplo, esse exame tinha 3 procedimentos distintos e você laudou 3 laudos. Você informa então aqui, salvar, vai ser contabilizado então no exame. Se eu pesquisar novamente aqui, na coluna número de exames, vai ter então 3 exames nesse estudo, que vai ser contabilizado aqui no número de exames e vai para os relatórios da clínica, então. Voltando aqui, caso eu vi que esse laudo tem algum erro ortográfico ou algum ajuste que eu queira fazer, posso vir aqui, cancelar liberação, tá reeditando esse laudo. E novamente fazer a liberação. Voltando aqui no laudo, aqui vai ser as informações do exame, aqui vai ser história clínica, caso tenha, e aqui caso este paciente tenha exames anteriores, laudos liberados desse paciente, a gente pode estar copiando também esses laudos anteriores e importando para o editor. Deixa eu achar um exame que seja do mesmo paciente aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. Não é o mesmo ID.
Aqui. Aqui é um exemplo. No caso, eu não consegui mexer nesse exame porque ele não está atribuído ao meu usuário. Mas aqui é um exemplo de como vai ser mostrado para o usuário. Vai ter o exame anterior, a modalidade e o laudo. Então, eu posso estar abrindo o laudo anterior, e caso eu queira utilizar, eu posso estar importando ele pela opção aqui que vai ter habilitado. Aqui a gente tem a opção para abrir já esse exame, ou ainda já baixar esse exame. Voltando ao editor, a gente tem algumas calculadoras e tabelas que a gente pode estar inserindo. Aqui a gente cria a tabela. A gente cria a tabela para o laudo. E aqui a gente tem algumas calculadoras. Umas medidas ecográficas e ressonância cardíacas. E aqui tem as fórmulas que foram usadas nessas calculadoras, caso vocês queiram utilizar. Aqui então seriam os templates. Aqui seriam os códigos que a gente tem para o nosso usuário. Aqui seria para abrir o visualizador. Aqui a gente consegue aumentar então o zoom do editor. Diminuir o zoom. A cor do fundo a gente pode alterar também do editor. Deixar o fundo preto. No laudo, então, a gente vai ter duas opções. A gente pode salvar o texto e aqui ele fica esperando a nossa liberação ou liberar o laudo. E ainda liberar e próximo, caso a gente já tenha um outro laudo em nosso nome. Aqui já iria para o nosso próximo laudo. Eu salvar aqui, então já vai para o próximo laudo, se caso eu tivesse liberado outro. Essa parte da central de laudos aqui, ficou simples como acessar e digitar? Foi entendido? Tá. Por fim, então, aqui no editor de laudo, eu vou botar o botão Outros, que a gente pode estar salvando o template aqui. Gostei desse modelo que eu criei aqui, desse laudo que eu fiz. Eu posso estar salvando diretamente por aqui, então, como máscara de laudo, atribuindo meu usuário. Salvando, então, direto para o meu usuário. Eu posso abrir uma pendência nesse exame, diretamente aqui, que vai impossibilitar, então, a liberação desse laudo, enquanto o técnico ou o pessoal da clínica não fechar a pendência. Faltou imagens na série. Imagem na série. Eu posso estar aplicando marcadores aqui, pelo botão Outro, já na central de laudos. Eu posso vir aqui em histórico e ver as versões desse laudo. Eu posso ver quem modificou. Posso ver as versões, então, do laudo por aqui. Daí, então, eu consigo recuperar laudos anteriores, que foram excluídos ou que foram ditados erroneamente. Eu posso estar recuperando laudos anteriores pelo botão Outros também. Eu tenho a opção de excluir o laudo também.
Posso excluir esse laudo por aqui. Já excluí o laudo daquele exame. Caso eu queira recuperar esse laudo que eu excluí errado, eu venho em histórico. Recuperar conteúdo. Ó, já recuperou o conteúdo do laudo. A gente tem a opção também, então, de dupla leitura. Primeiro deve ser salvado o laudo. E dupla leitura, daí eu tenho as opções aqui de adicionar um colega para laudar junto comigo. Daí eu tenho as opções aqui de quando vai ser exibida a assinatura. Incluir a assinatura do realizante e do revisor, apenas do realizante, sem nome do revisor, e assim por diante. Eu tenho essas opções, então, no momento de liberar o laudo. Aqui seriam contatos do exame. Caso no cadastro do paciente ou do médico solicitante constasse informações, essa opção ia me retornar, então, os dados de contato. Aqui seria cadastrar o código. E aqui buscar o paciente vai buscar todos os exames desse mesmo paciente. Agora, então, eu vou mostrar pendências. Foi aqui eu abri ali, direto para a central. Ó, aqui a pendência vai ficar, então, aberta, com status aberta. Enquanto ela estiver com status aberta, esse exame não pode ser liberado. Para ser liberado, então, por exemplo, o técnico teria que ter respondido essa pendência. Imagens enviadas. O técnico viria aqui e comentaria a pendência. O radiologista, vendo que a pendência foi respondida e as imagens recebidas, ele pode fechar a pendência e vai liberar o exame. Pode ver que quando uma pendência estiver aberta, ele vai mudar toda a linha do exame, avisando que esse exame está com alguma pendência aberta, ou ainda utilizando os filtros que estão criados lá, vai retornar o exame. Ó. Pendência aberta, posso vir aqui e fechar a minha pendência. Seguindo aqui, a gente tem, então, a opção para o médico registrar achado crítico. Da mesma forma, se o médico solicitante estiver com o usuário cadastrado corretamente, com o e-mail dele, vai ser disparado um e-mail para o médico solicitante, avisando sobre o achado crítico. Por exemplo, paciente com COVID. E adicionar, então, esse achado crítico no exame. Sim, médico solicitante. Então, foi salvo um achado crítico para esse exame, que vai ser enviado o exame, um e-mail para o médico solicitante com essa informação. Por fim, aqui, a gente tem a opção de gravar laudo narrado diretamente no exame, clicando com o botão direito, gravar o laudo narrado. Já está iniciando aqui a gravação, parando e salvando esse áudio no exame. Arquivo de áudio vai ser identificado pela caixinha aqui, som,
E aqui vai ter os áudios que já tem nesse exame. Por fim, a gente tem um menu ajuda. Aqui vai ter atualizações do sistema, enviar erros da workstation, caso ocorrer. Aqui a gente tem também nosso manual do usuário. Aqui vai ter o passo a passo, então, descritivo das ações e funcionalidades dos packs. Por exemplo, digitar laudo, que vai ter o passo a passo de como utilizar a ferramenta. Então, pode estar utilizando essa ferramenta de ajuda também. E seguindo aqui, a gente tem a ferramenta suporte, que vai ter os nossos contatos. Então, para estar entrando em contato conosco. Estou aberto a perguntas agora, Ariane. Dúvidas? Não, não tenho dúvidas não. Num passado eu já usei esse sistema, né? Mas muito tempo atrás. Aham, E agora voltou, deu uma lembrada e eu já tinha visto o vídeo também do YouTube que o pessoal já tinha me mandado. aham. Vai ficar mais a questão de como os Desculpa. médicos vão querer acessar as imagens, né? Uhum, Daí tem essas três opções que eu comentei. Ou eles podem utilizar a workstation, nossa, do Pax, essa que já vem uhum, embutida. Ou clicar com o botão direito no exame, baixar o exame e abrir depois no visualizador que eles quiserem. Ou uhum. Radiante, ou Horus, ou Osiris. Ou caso eles queiram de forma automática fazer a query retrieve lá no Radiante ou no Osiris, daí eles precisam pedir primeiro ali para o pessoal da clínica Bonifácio autorização, né, para a gente criar uma VPN para eles. Daí a gente Tá. configura. Uhum. Acho que o Dr. Hélio eu configurei esses dias para ele até. Foi. Daí pode ser feito para os outros, mas daí primeiro solicita para o pessoal da clínica, depois a clínica entra em contato conosco. Daí a questão, então, de como vai ser distribuído aí, ou o pessoal da clínica lá já vem, deixa eu acessar com o meu usuário aqui, com o meu outro usuário. O pessoal da clínica vem aqui e já atribui para o médico. Na verdade, eles não podem atribuir, porque varia muito a nossa escala, né? Ah, tá. Então, eles só avisam lá no grupo que entrou um exame, né, do paciente X, e aí o médico plantonista que está no momento entra e libera os exames. Isso, então ele vai ter que acessar lá, por exemplo, Ele entra, faz o login normal, entra, procura o nome do paciente e libera. isso. Ele vai ter que entrar, então, vir aqui na coluna do realizante, ó, e se marcar, ó. Vai ficar atribuído a ele. Ou ele pode se remover daí também. Uhum. Só um detalhe aqui, finalizando. Porque eles têm dois modelos de laudo, né? Um com background e outro sem. Aqui foram testes que eu fiz nas assinaturas deles, que eu tinha cadastrado. Uhum. Isso aqui são todos os testes de assinatura. Se eles não gostaram também da formatação de como ficou a assinatura, ou quiserem atribuir RQE, nos avise também. Tá, aviso sim. Daí a gente insere a informação. Ok. Daí a gente insere a informação ali. Das máscaras, então, você pode estar ajudando eles a cadastrar as máscaras aqui. Então, as máscaras, na verdade, ficou como padrão da própria clínica daí da Bonifácio, né? Porque depois ele disse que
Thiago falou que ele mesmo entra e faz uma formatação. Aí eu falei para ele manter a mesma formatação que já tem Tá, usados médicos aí do hospital. tá, tá certo. Então seria isso. Da parte do treinamento radiologista ali. Tudo bem, então. Isso.